Olá, meu nome é Rafael. Hoje eu tenho 36 anos de idade e ainda fico aterrorizado em noites de tempestade, principalmente se eu estiver sozinho em casa, pois tive uma experiência extremamente pavorosa. Na época, por ser uma criança, ninguém acreditou em mim. Eu estava com 11 anos. Isso ocorreu em meados dos anos 90. Uma época que, é claro, ninguém mais acreditava em bicho-papão. Eu mesmo nunca tive esse tipo de medo. Porém, naquela noite de sexta-feira 13, eu tive uma experiência inexplicável. Era por volta das 23 horas e minha avó havia ido a uma festa beneficente. Eu cuidava do meu irmãozinho de 5 anos quando ouvi alguém bater na porta. Achei estranho, pois não tinha ouvido o barulho do portão. Acabei deduzindo que pudesse ser um ladrão. Poderia ter pulado o muro, pois o muro era baixo. Então respirei fundo, calmamente, e tentei ver pela brecha da janela se tinha alguém. Sem êxito. Por onde olhava, não dava para ver a área da porta. Mas logo eu ouvi mais uma batida e uma terceira batida. Em seguida, arranhões. E um suspiro que me pareceu estranho. Por algum motivo fiquei sem voz e acabei não perguntando quem era. Fui até a direção da porta, toquei a maçaneta, encostando o ouvido bem na porta, quando o pânico me consumiu. Ao olhar para baixo, na direção da porta, entre o chão e o fim da porta, eram unhas com aspecto podre, grandes e pontiagudas. Fiquei estarrecido. Me afastei um pouco e me agachei para olhar. 2 pés enormes, unhas grandes demais e tinham muitos pelos. Eram pés deformados. Engolia seco. Meu coração disparava. Me levantei e mais uma vez encostei meu ouvido na porta. Era um animal. Mas qual? Fiquei ali em choque, olhando meu irmãozinho, que olhava fixamente para os pés, no chão, na porta. Pude sentir as fungadas do outro lado. Chovia muito, raios e tempestades e trovões. Eu pedindo a Deus que não faltasse luz. Suas unhas arranhavam as portas levemente e a maçaneta abaixava e levantava. Meu irmãozinho, mesmo sendo muito pequeno, não gritou. Entendeu quando fiz silêncio. Fiz o sinal de silêncio com o dedo, mas as suas lágrimas caíam, uma a uma. Meu coração batia rapidamente, até que vi os pés se afastarem pela sombra. E pude ouvir o salto daquela criatura indo para a rua. Comecei a chorar, abracei meu irmão e corri com ele no meu colo, para dentro do meu quarto. Ficamos abraçados até por volta da 1 hora da manhã, quando a minha avó chegou. Contamos o acontecido, mas ela, é claro, não acreditou. Ah, deixe de história, Rafael. E ainda assusta o pobre do teu irmão? Vá deitar. Está proibido de ver filmes de terror. Porém, acordei naquela madrugada ainda mais assustado com o que eu estava ouvindo. Fui até a direção do quarto da minha avó e a vi, com uma Bíblia na mão direita, com um terço na mão esquerda, fazendo uma oração em voz alta. Creio em Deus Santo, Todo-Poderoso. Leva de volta o que veio hoje, para o mesmo lugar que já o mandamos um dia. Eis que te digo nesta madrugada, seu maldito. Esta casa, esta família estão blindados em Cristo. Suma, em nome de Jesus. Por horas, observei a minha avó fazer essa oração, com força, com clamor, ajoelhada e com muita fé.
Senti meu coração parar. A minha avó sabia do que se tratava. Apenas fingiu que não acreditou em mim, para que eu não me apavorasse ainda mais. O que não adiantou. Era algo sobrenatural. Não era humano. Mas o que seria aquilo? Fui para o quarto e a partir daquele dia passei a rezar todas as noites. Com toda a sinceridade, nunca quis saber o que era aquilo. No outro dia, quando acordei, ouvi 2 rapazes levantando o muro da casa, do quintal, trocando a porta, colocando uma mais forte, uma que ficasse bem rente ao chão. Mas ainda havia a porta antiga jogada no quintal, com muitos arranhados. Mesmo não querendo saber o que nos afrontou naquela sexta-feira 13. E nunca tendo perguntado à minha avó o que era aquilo. A lembrança daqueles pés imensos, peludos e deformados, nunca saíram e não vão sair da minha mente. Não eram humanos, mas no meu íntimo eu me pergunto, que criatura era aquela? Obrigado e boa noite. Olá, esse fato que vou narrar agora aconteceu no final dos anos 90. Eu estava com 18 anos e doido para ficar em um local mais à vontade com a minha namorada. E ela partia do mesmo desejo que eu. Estávamos em uma festa e muito excitados. E também estávamos sem dinheiro para pagar o motel. Resolvemos então entrar em um terreno baldio para continuar a nossa brincadeira. Mesmo sabendo que ali muitas pessoas eram assaltadas. Mas não me preocupei, nem eu e nem ela. A excitação que estávamos era muito maior que qualquer outro medo. E quando se tem 18 anos, isso nunca vai acontecer comigo. Ser assaltado, sem contar que ali também era um local de despachos de trabalhos religiosos. Porém, eram alguns trabalhos de baixo nível. Magia negra. Oferendas. Com estátuas. Bom, não vamos entrar nesse mérito. Porém, ali também tinha um problema, que era muito falado na época. Um cão gigante andando pelo mato. Quem via e que comentava era taxado de retardado, de abestalhado. Ninguém acreditava. Mas enfim, chegamos lá, adentramos e começamos. Começamos a nos beijar, eu tirei minha camisa, tirei minhas calças. Ela tirou a camisa dela, tirou sua saia, estendemos no chão e nos deitamos. E iniciamos aquelas pegadas deliciosas. Em seguida, já estávamos nus, prestes a cometer o ato sexual. Mas um uivo estridente que nos gelou o sangue. Sabrina, minha namorada, deu um grito. Eu confesso que quase gritei também. Mas apenas expressei: que porra é essa? Começamos a nos vestir rapidamente, quando uma enorme sombra nos cobriu. Era uma noite clara, a lua estava cheia. A lua desapareceu com a sombra. Paramos de nos vestir e olhamos, ainda seminus. Sabrina começou a vir para trás de mim, no ímpeto de se esconder. Eu não tive reação. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Não podia acreditar no que estávamos presenciando. Um cão em pé, na nossa frente, com mais de 2 metros de altura. Menos de 1 metro de distância. Tinha uma certa estrutura humana,
Minha namorada e eu ficamos em choque, estáticos, olhando aquele ser que fedia e tinha incríveis olhos amarelos. Ele fungava. Ele só esperava qualquer movimento nosso. O medo, o desespero era tanto que não tivemos nenhuma reação. Não tivemos reação até o momento que aquele ser, aquele cão, aquele ser diabólico, dar um uivo. Parecia que eu estava numa cena de filme de terror. Aquele uivo nos tirou do choque. Eu e minha namorada gritamos. E eu falei, corre, Sabrina. Mas antes que ela corresse, eu levei um tapa da criatura e bati com tanta força no muro que não sei como não desmaiei na hora. Estava a cerca de 3 metros de distância. Eu voei 3 metros para trás. Senti o gosto de sangue na minha boca, senti a minha cabeça escorrer sangue. Coloquei a mão e vi aquele ser maligno, aquele ser de outro mundo, pegar a Sabrina pelo pescoço e suspendê-la. Eu não podia fazer nada, eu não tinha força, eu estava com vontade de desmaiar. Eu sentia que tinha sangue nos meus olhos. Eu acordei 2 dias depois na Santa Casa. Minha namorada estava sentada ao meu lado. E dei graças a Deus por ela estar viva. E lhe perguntei o que havia acontecido. E ela, olhando para os lados, para ver se havia algum enfermeiro, alguém, narrou para mim, rapidamente, dizendo: assim que ele te atacou, eu tentei correr, mas ele me suspendeu pelo pescoço. Ele abriu aquela boca imensa para me morder. Ele fedia demais. A sua baba caía sobre mim. Ele abriu aquela boca para me morder. Eu sentia ânsia de vômito. Queria desmaiar. Eu estava com meu corpo gelado, mas do nada ele me pegou, me suspendeu ainda mais, tirou a minha barriga e me largou, como se eu fosse um pano velho. Me machuquei todas as minhas costas. Quase desmaiei. Vi apenas que ele saltou para a rua. Eu saí atrás, gritando. E foi isso. Uma enfermeira entrou e ela disfarçou. Eu não podia acreditar que estávamos vivos. Sabrina explicou para os seus pais e para os meus. Mas eles acharam que nós estávamos bêbados. Que com certeza havia sido uma briga. Na época, eu e ela, hoje minha esposa, éramos porra louca. Bebíamos, fumávamos maconha. Antes fosse. Mas após aquela madrugada, passamos a estudar mais sobre o tema, a pesquisar. 6 meses depois do ocorrido, nasceu a minha filha, Suelen. Talvez por isso, Sabrina não foi morta naquela noite sobrenatural. Ela já estava grávida de 3 meses. Cerca de 2 anos depois, um pouco antes de nós dois nos casarmos, eu ouvi meu sogro e meu pai conversando sobre a tal criatura, sobre outra pessoa ter visto. Estranho, né? Pleno século XXI, um lobisomem numa cidade grande. Quem vai acreditar? Ninguém vai acreditar. Mas eu sei o que eu vi. A minha namorada sabe o que viu. Os meus pais, os meus sogros sabem que eles existem, que lobisomens existem.
Bom, o que eu vou relatar aconteceu no ano de 1993. Eu tinha 17 anos. E ao contrário do que minha mãe havia pedido, eu resolvi sair naquela sexta-feira 13 para uma festa. Na verdade, era uma quinta-feira. Mas quando eu retornei da festa, já era sexta-feira 13. Por coincidência, a lua estava cheia. E retornando da festa, na rua onde eu desci, no estradão, estava tudo escuro, mas a lua clareava. Ao lado da calçada por onde eu descia, havia um terreno baldio, onde as pessoas faziam trabalhos religiosos, alguns casais iriam namorar, um local onde tinha muitos assaltos e outras coisas. Mas, com 17 anos, não se tem medo de nada. Eu passei a ter aquela noite. Já tinha ouvido outros relatos, outras histórias, mas como quem ouve o que eu falo acha engraçado e acha que é uma história da carochinha, eu também achava. Distraído descendo pelo estradão, pela calçada, levei um susto quando aquele animal atravessou o meu caminho, saindo de dentro do terreno baldio. Um cachorro da raça capa preta. Eu adoro cães, mas aquele cachorro me causou arrepios. Eu tinha cerca de 1,70 de altura, e ele andando com as suas 4 patas no chão, o seu dorso era maior que minha cintura. Em pé, deveria ficar o dobro do meu tamanho. Eu fiquei parado. Ele passou, me olhou, virou para a direita e continuou seguindo pela calçada calmamente. Eu fiquei parado, pensando no que fazer. Decidi que ele fosse e a hora que ele sumisse naquela rua, eu seguiria meu caminho, mas não. Menos de 10 metros de distância ele parou. Tentei calcular e sabia que se eu voltasse, corresse, com o tamanho daquele cachorro, em 3 saltos ele me alcançaria. Então eu continuei o caminho. Desci da calçada, fui mais pro meio da rua e andei. E o cachorro parado. Tava com a garganta seca, queria correr, queria voltar, mas segui. Meu coração tava a 1000. Passei bem devagar ao seu lado. Ele me olhou e eu apenas olhei de rabo de olho. Passei por ele e ele não fez absolutamente nada. Continuei seguindo. Só que eu comecei a ouvir um barulho. Barulho de jatos de água e um cheiro forte. Era cheiro de urina. O meu coração começou a acelerar ainda mais. Algo dizia para que eu não olhasse, mas eu não aguentei. E eu olhei. E a imagem que eu vi, eu jamais vou esquecer. O cachorro estava em pé, com suas 2 patas traseiras e com as 2 dianteiras apoiadas no muro. Ele se urinava. Dava para ver que ele fazia força. Não sei se ele queria saltar pro outro lado do muro, de volta pro terreno baldio, ou o quê. Mas ele estava em pé, apoiado, com as 2 patas dianteiras no muro. Forçava e a urina escorria. Ele me olhou. O olhar dele não era mais o mesmo de minutos antes, de minutos atrás. Era um olhar amarelo. Um amarelo intenso. Eu não sei explicar. Ele estava fazendo força como se ele estivesse sentindo dor. Naquela hora eu não pensei 2 vezes. Saí correndo. Eu cheguei em casa apavorado.
contando para minha mãe chamando a minha atenção, que era noite de lua cheia, que tinha bicho na rua, que tinha coisas estranhas na rua, que ela estava com mau pressentimento. Eu fiquei apavorado que aquela criatura viesse atrás de mim, pelo faro, pelo cheiro, por noites. Por noites, eu dormi no quarto da minha mãe. Eu já tinha ouvido que várias pessoas tinham visto um cão gigante na região. Eu tenho certeza que eu vi um lobisomem. Eu tenho certeza que eu vi um lobisomem. Certeza. Havia ido muito feliz e empolgado viajar com o meu tio. Ele havia recém comprado na cidade de Iguape uma chácara com cerca de 600 metros quadrados. Não era tão grande como eu imaginava, mas era linda, com muito verde. Eu e meu melhor amigo de escola ficamos alucinados com o rio, bem atrás da casa. Abri a porta da cozinha e 150 metros de quintal, já estávamos no rio. Deixamos nossas mochilas pelo chão. A minha tia estava com um sorriso de ponta a ponta. Tamanha era sua felicidade. Após 3 horas de viagem, fomos recepcionados com uma mesa farta com todo tipo de pães, doces, frios e guloseimas para crianças, apesar de já termos 15 anos. Mas nem comemos naquele momento. Era verão. Tratamos de tirar a roupa e correr para o rio. A minha tia junto do meu tio logo em seguida estavam mergulhando conosco. Os dois eram bem jovens, não tinham nem 30 anos e também não tinham filhos. E nós quatro começamos a nos divertir. Mas vi a hora que um motoqueiro mal encarado apareceu por dentro de uma trilha buzinando. E meu tio saiu alterado da água, mandando que a minha tia nos colocasse para dentro. Mas não obedecemos. Então os dois começaram a discutir. Era por causa da compra da chácara. A mulher que estava na garupa do cara entrou no meio da discussão e deu um tapa no rosto do meu tio. Nesse momento a minha tia saiu correndo. Minha tia é uma mulher pequena. Correu já dando uma pesada no peito da outra. As duas começaram uma luta. A mulher levava uma surra daquelas. Meu tio e o cara do nada apontaram o revólver um para o outro. Eu fiquei desesperado, olhando para o meu amigo que estava ainda na água com os olhos arregalados. Uma tragédia. Uma tragédia aconteceria ali. Mas pela graça de Deus alguns vizinhos haviam ouvido os gritos e chamaram a polícia. Então, nosso primeiro dia de férias na chácara terminou com todos da delegacia prestando depoimento. Só ali soube, aliás, lembrei que a minha tia também era policial. Eu achava que era só o meu tio, mas não. O outro casal também eram policiais militares, e a briga era realmente por causa da chácara. Tanto os meus tios quanto o outro casal queriam a propriedade. Mas havia sido um leilão, e meus tios arremataram. Então iniciou a discussão. Ânimos calmos, a policial que agrediu primeiro foi advertida com suspensão. O meu tio e o seu ex-amigo foram advertidos também com suspensão, por terem apontado a arma um para o outro. A minha tia apenas uma advertência verbal. Mas as férias estavam apenas começando. Era o ano de 1990. Chegamos em casa já passando das 22 horas. O meu tio pediu desculpas e comentou que iria procurar o amigo para fazerem as pazes. E que iríamos nos divertir muito ainda. Ele queria mostrar a sua criação de porcos e galinhas. Enfim, fomos deitar e começamos a conversar, eu e Henrique, que no fundo havia sido muito legal ver a briga. Parecia que estávamos assistindo a um filme ao vivo. Comentávamos da voadora da minha tia na mulher. E nesse exato momento, já passando da 1 hora da manhã, ouvimos um uivo estarrecedor. Eu estava pegando no sono. Abri os olhos assustado e Gustavo falou: Santo Deus, Gabriel! Tem lobo no Brasil? Para, Henrique. Você tá maluco? É claro que não. É lobisomem, cara. Estamos no meio do mato e a lua é cheia. Vá se ferrar. É óbvio que nós sabíamos que haviam lobos no Brasil. Mas ali, em uma chácara,
que praticamente ficava no meio de uma cidade. Me levantei e levei um susto ao ver o meu tio atrás da cortina no escuro, olhando para o quintal, com sua arma em punho. Assim que ele percebeu, ele fez o sinal com a mão. Silêncio. Para que eu não fizesse barulho, e falou baixinho. O filho da puta do Juarez está aqui. Eu ouvi os passos, não faz barulho. Volta pro quarto. Mas um grito vindo do quarto que eu estava quase me fez desmaiar. Era o Henrique. Corremos e ele estava em pé encostado na parede, apontando para a janela. Foi possível ainda ver um vulto sumir rapidamente. A minha tia já veio de arma em punho, acendendo todas as luzes da casa. Henrique estava em estado de choque, tremendo. Ele, ainda muito ofegante, falou: Seu Moacir, eu não sei, cara. Tinha olhos amarelos, parecia um cachorro. Eu não sei, acho que era um cachorro. Eu olhei rápido, desculpe. Tudo bem. Chama a polícia, Cleusa. Viu a viatura. Os meus tios disseram que era um casal querendo nos assustar. Seus colegas perguntaram se eles queriam guarda ali naquela noite. Mas já passavam das 4 horas da manhã e eles não aceitaram. O dia amanheceu. Eu e meu tio cascamos o bico rindo da cara de pavor do Henrique. Fomos nadar, depois fomos ao centro da cidade. De lá pegamos uma balsa e fomos para a cidade da Ilha Comprida. Um lugar top, lindo demais. Lá encontramos com outros colegas dos meus tios policiais também. Eu e Henrique conhecemos outras duas meninas, um pouco mais velhas. E rolou delas nos levarem para outro local. Cada um ficou com uma mina. E acabamos que as duas foram passar uns dias com a gente na chácara. A primeira noite jogamos tabuleiro, brincamos de mímica. As duas foram dormir com a minha tia no quarto. E eu e meu tio, junto do meu amigo, ficamos pela sala mesmo. Eu já havia combinado, nos outros dias com Elizabeth, de esperar eles dormirem para ficarmos mais à vontade. E assim na quarta noite fizemos. Fomos para a varanda, deitamos na rede, ficamos ali nos beijando, até que a menina perguntou: Tem preservativo? Sim, vou pegar rapidinho. E me levantei. E ao olhar para a direção do rio, estava muito escuro. Mas eu vi aqueles dois olhos brilhantes, amarelos, que me encaravam. Senti meu coração parar. Elizabeth também olhou para a direção que eu olhava e gritou. Na mesma hora, aquela criatura uivou, um uivo tenebroso. Eu puxei a menina da rede. Era possível sentir o cheiro forte de podre. Corremos para dentro. Os passos daquilo correndo atrás. Era horrível aquele sentimento que íamos ser atacados a qualquer momento. Assim que fechamos a porta, sentimos a criatura dar o esbarrão. Com toda a força, Elizabeth começou a gritar. O meu tio já estava com sua arma apontada para a porta e mandando trancarmos a casa toda. Mas a minha tia deu um grito da cozinha. E barulhos de vidro quebrando. Corri e vi aquelas garras puxarem seus cabelos. O meu tio veio atrás e atirou na direção da fera. Ele nos mandou nos trancar no quarto e ficar longe da janela. As galinhas começaram a gritar, os porcos pareciam estar sendo abatidos. Os cachorros não paravam de latir. Chamamos a polícia, que chegou quase 1 hora depois. A mesma coisa que a noite anterior, mas dessa vez foi diferente. Porque todas as noites nós ouvíamos passos. As galinhas faziam barulho, os porcos, os cachorros não latiam. Mas daquela vez foi diferente. Parecia que os bichos estavam sendo esmagados. A noite passou. Pelo dia nós vimos dezenas de galinhas mortas, porcos mortos. Um dos policiais explicou que alguns criadores de porcos selvagens haviam se livrado de alguns deles, e eles tinham essas características de ataque. Não, tenente. Foi uma mão que me atacou.
Olha o sangue. Enfiou a mão pela janela e tentou me puxar para fora. Um porco não faria isso. Mas aquela discussão, era um porco, não era um porco, não levou a nada. Passamos o dia enterrando os animais, limpando a casa. As garotas, apesar do susto, preferiram continuar conosco, o que achamos bem legal. É o Juarez. Ele está armando para nos apavorar. Não, Moacir, não é. Era um bicho, era um animal. Mas não era um animal normal. É o Juarez, eu tenho certeza. Minha tia parecia bem traumatizada pelo ataque. Meu tio passou o dia com o Henrique, que me disse que eles haviam combinado com outros 3 policiais de fazerem a ronda pelo sítio, naquela e nas demais noites. Fiquei mais tranquilo. Começamos a brincar, de vez em quando puxava a menina para um canto, o Henrique fazia a mesma coisa com a outra mina, até que por volta da meia-noite começamos a ouvir as outras galinhas a ficarem agitadas, a cacarejarem. Os porcos começaram já a fazer barulho e os cães começaram a uivar. Então, aconteceu. O meu tio nos ordenou que ficássemos abaixados e em silêncio, atrás de uma mesa. Ouvimos do lado de fora os policiais darem voz de prisão. Era aquele falatório. E então um uivo. Um uivo que era diferente do uivo dos cães. E mais um outro uivo, ainda mais alto. E tiros, muitos tiros. E aquele desespero das batidas na porta. Abre, abre, abre essa merda, Juarez. Juarez, é o Juarez. Abre essa merda. Juarez, é o Juarez. Vai, Moacir, abre. Vi meu tio abrindo a porta com a arma. Meu tio estava tremendo. E um dos policiais entrou e estava todo ensanguentado. E tentava dizer algo e não conseguia. A minha tia com sua arma disse que iria sair e ligar para a polícia para chamar mais reforços. E outro barulho, aquele vulto entrando pela janela, destroçando tudo. Um outro policial voou decapitado para o meio da sala. Nós 4 que estávamos ali ficamos lavados de sangue. O policial que estava apavorado gritava: Juarez, é o Juarez. É um bicho. O Juarez é um bicho. Dentro da sala, e todos nós, parados diante da porta, vimos aquele ser grotesco aparecer. Deveria ter mais de 2 metros de altura. A cabeça parecia de um cachorro misturado com de um homem. Dentes incríveis, grandes e afiados. Dando um grito, um uivo que fazia os tímpanos doerem. Meu tio e minha tia começaram a atirar. Descarregaram a arma, a criatura correu. O policial ferido se levantou com a arma na mão e falou: tem mais. Eles eram 2. Tem mais. O Juarez, tem mais. Tem mais um. Eu falei, Moacir. A minha tia dizia, eu falei, são lobisomens. Apontei para a mesa, mostrando para o meu tio que entendeu. A minha tia carregava os 2 38. Meu tio e Henrique arrancavam os pés das mesas, que eram de madeira maciça. Eu não conseguia tirar os olhos do corpo sem cabeça. Elizabeth e Eloá estavam em estado de choque, sem qualquer reação. Todos ali, cada um com uma arma em punho. Mas pela graça divina, o sol foi surgindo. E ainda conseguíamos ouvir um uivo, mas um uivo pouco mais distante. Saímos e na beira do rio estava Juarez, ainda com muitos pelos sumindo do seu corpo. Juarez cuspia sangue, cravado de balas. Cuspia sangue. Meu tio correu e cravou a madeira no peito do infeliz, que esboçou: de mim, vocês escaparam. Mas dela, vocês não vão escapar. Dela, vocês não vão escapar. Não vão escapar.